Olá, começa agora o MPTV, confira os nossos destaques. MPPI lança guia prático para garantir a segurança de crianças e adolescentes durante o Carnaval. Teremos uma entrevista com a promotora de justiça Naira Estevanato sobre o assunto. Procon itinerante percorre cidades do sul do Piauí com atendimentos e ações educativas. Secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Pilar Lacerda, visita o MPPI. Procuradora-Geral de Justiça do Piauí é escolhida presidente do Grupo Nacional de Defesa da Saúde. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora. O Ministério Público do Piauí, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude, lançou um guia prático destinado a orientar pais e ou responsáveis sobre como assegurar uma folia segura para crianças e adolescentes durante o período carnavalesco. O material pode ser acessado em nosso site e reúne orientações essenciais para a proteção dos menores em ambientes festivos. O guia foi organizado pela coordenadora do CAUDIG, a promotora de justiça Joselice Nunes, e a subcoordenadora, promotora de justiça Naira Estevanato, com quem nós conversamos. Confira a entrevista. Neste período de festividades carnavalescas, o Ministério Público apresenta para toda a sociedade a campanha Carnaval com Proteção, voltada para o público infanto-juvenil. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a promotora de justiça Naira Estevanato, ela que é subcoordenadora do CAUDIG, que é o nosso Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude. Doutora, seja bem-vinda ao nosso MPTV. Obrigada. A gente começa, portanto, lhe perguntando, sobre quais são... O Carnaval é um momento de alegria, é um momento de descontração. Como o público infanto-juvenil, como os pais devem ter cuidados, com os filhos durante esse período? O Carnaval é uma forma de expressão cultural, da qual as crianças e adolescentes podem e devem participar, e por isso o Centro de Apoio de Defesa da Infância e da Juventude fez uma cartilha orientando os pais e responsáveis a respeito de como essa participação se faz de uma forma mais segura e adequada para que essas crianças participem de uma maneira que não traga prejuízos para ninguém. Então, por isso, orientou que os pais e os responsáveis colocassem pulseiras de identificação, orientassem os próprios filhos a respeito da participação nessas festas, para que isso possa ser um momento de diversão para todos. A senhora cita a questão das pulseiras de identificação, como um item tão básico como essa pulseira, ou mesmo uma foto no dia do evento, pode auxiliar nesse cuidado, pode reforçar esse cuidado. A gente sabe que nesses lugares tem muita gente, que o fluxo de pessoas é muito grande, geralmente não tem uma iluminação tão adequada, então colocar essas pulseiras de identificação vai facilitar para que, no caso de eventual que essa criança se perca dos pais, que isso se resolva da maneira mais rápida possível, que ela seja localizada da maneira mais rápida possível. Então a orientação é de que essas pulseiras sejam de material plástico, ou que se molhar não seja danificado de alguma forma, que tenha o nome da criança, o nome dos pais, pelo menos 2 telefones de contato. Ainda para que os pais, o responsável, tire uma foto da criança no dia da festa, com aquela roupa que a criança está, para caso ela se perca, seja mais fácil a localização. E também orientar a própria criança, claro, dependendo da idade que ela tem e do discernimento dela a respeito dessa situação, mas orientá-la a respeito de que, caso ela se perca, procurar alguém que tenha um uniforme. Então, um policial, um bombeiro, um responsável pela segurança do local, para que ela consiga ser localizada mais rapidamente. Como orientar as crianças de maneira adequada sobre os riscos de abuso? A gente sabe que, infelizmente, isso ainda é frequente na nossa sociedade. Como orientar de maneira mais adequada? Essa é uma realidade, infelizmente, muito crescente no Piauí, acho que no Brasil como um todo, e para evitar que essas situações sejam mais exacerbadas no Carnaval, a gente orienta que os pais, sempre que a criança precisar ir ao banheiro, que acompanhem a criança, inclusive dentro das cabines, para que ela não permaneça nenhum tempo sozinha ou muito longe
da vista, para que não permitam também que as crianças se afastem, vão para locais muito escuros e para que, enfim, orientem a própria criança de que as pessoas não podem tocar em suas partes íntimas, para que ela também tome consciência a respeito dessa limitação corporal. Outro cuidado, doutora, em relação ao consumo de bebida alcoólica. Às vezes as pessoas caem naquele mito, só um golinho não tem problema, né? Mas tem problema? É de fato um crime? Com certeza tem problema, é um crime, está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, fornecer, vender, ainda que gratuitamente ofertar para essa criança, para esse adolescente de qualquer forma, bebida alcoólica é proibido por lei, não pode ser feito, causa uma série de problemas de saúde para essa criança, para esse adolescente, por isso os estabelecimentos estão sujeitos a essa penalidade. Doutora, a respeito do trabalho infantil, é comum vermos também crianças comercializando produtos, catando latinhas, né? Isso de fato é considerado um trabalho infantil, certo? Sim, isso é considerado trabalho infantil e no caso de alguém visualizar uma criança, um adolescente fazendo esse tipo de trabalho que além de estar num ambiente totalmente inadequado, é perigoso, pode ligar para o Disque 100, procurar o Conselho Tutelar, procurar os canais do Ministério Público para relatar a situação. A respeito de viagens também, muitos pais costumam viajar com seus filhos durante esse período de carnaval também. Quais são as orientações em relação às próprias viagens, né, documentação, à hospedagem também? Para viajar é adequado e é necessário que a criança ou adolescente tenha um documento de identificação com foto, os pais devem levar esses documentos e a criança ou adolescente não podem ficar, menor de idade, aliás, não pode ser hospedado, os hotéis, as hospedagens não podem realizar essa hospedagem sem uma autorização expressa e para traslado, né, menor de 16 anos, desacompanhado dos pais ou sem uma autorização judicial também é proibido. O guia também fala sobre proteção auditiva, né? Quais os efeitos que o barulho, o som alto, pode interferir na saúde auditiva de crianças e adolescentes. O guia indica que os pais evitem paredões, esses trios elétricos para que a criança fique muito próxima a esses trios elétricos, porque isso pode danificar a própria audição da criança e, além disso, não só causar esse dano físico, né, à saúde, mas também evitar o conteúdo propriamente dito assim das músicas, né? Tentar evitar um conteúdo que seja muito sexualizado ou que faça apologia a algum tipo de crime, algum tipo de droga, para que evite esse tipo de ambiente. Crianças podem participar de bloquinhos, de escola, de samba. Quais são as orientações nesse sentido? Crianças podem participar, contanto que nesses casos de desfiles, escolas de samba, tem uma autorização judicial expressa da Vara da Infância e da Juventude. Doutora, em caso de violação desses direitos, né, dessas regras que o Ministério Público apresenta para toda a sociedade, como a sociedade pode procurar os canais de denúncia? A sociedade deve procurar os canais de denúncia, né? É muito importante que essas denúncias sejam feitas para coibir qualquer tipo de violação de direito dessas crianças, desses adolescentes, através do telefone da polícia, pode ligar para o 190, pode ligar, dependendo da situação, inclusive para os bombeiros, eles vão saber fazer o atendimento, se for algum atendimento de saúde, deve ligar para o Disque 100, pode procurar o Conselho Tutelar, pode procurar o Ministério Público através de todos os canais de atendimento do Ministério Público, inclusive pelo site, pela ouvidoria, enfim, são diversos os canais de atendimento que são dispostos para a população e todo mundo que integra a rede, nessa época em especial, está preparado para fazer esses atendimentos. O importante é curtir o carnaval de maneira saudável. Exatamente. Doutora, a gente agradece imensamente sua participação aqui no nosso MPTV, trazendo pontos importantes, né, sobre essa cartilha divulgada, amplamente divulgada pelo nosso CAUDIGE. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Comitê de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho e o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde, do MPPI, elaboraram a cartilha Carnaval com Saúde, que reúne orientações voltadas à prevenção do HIV, AIDS e de outras infecções sexualmente transmissíveis durante o período carnavalesco. De forma clara e objetiva, o material aborda os principais riscos, as formas de prevenção, os meios de diagnóstico e as possibilidades de tratamento, contribuindo para a promoção da saúde e do cuidado responsável. O documento pode ser acessado no site do MPPI.
E ainda falando de carnaval, o Ministério Público do Trabalho reforça as orientações quanto à prevenção e às denúncias referentes ao trabalho infantil. Confira. O Ministério Público do Trabalho, em parceria com diversas outras instituições, fica mais alertas em períodos como o Carnaval, em que festividades se aproximam e muitos brincam, mas outros trabalham. E é sempre uma preocupação nossa por conta do aumento dos números de casos de trabalho infantil nesse período e das situações de exploração a que são submetidas muitas crianças e adolescentes em nosso país. Então, nesse período, é importante tanto que os pais e responsáveis fiquem mais alertas, se preocupem mais para evitar situações de levar crianças para ambientes de trabalho. E mesmo em atividades que eles possam considerar sem perigos, como, por exemplo, venda de algum objeto, prestação de um pequeno serviço, naqueles locais podem haver vários perigos para aquelas crianças, inclusive de exploração sexual. As demais pessoas que estão brincando e aproveitando o carnaval, é importante que elas também prestem muita atenção e evitem adquirir produtos de criança, receber serviços também dessas crianças. Mesmo que exista uma preocupação com a qualidade do bem-estar daquela criança, é importante que evite esse tipo de serviço. E se tiver alguma forma de apresentar uma denúncia com mais respaldo, informando o nome daquelas crianças, dos familiares, ou identificando quem são essas crianças, em que locais estão, as pessoas podem posteriormente fazer denúncias através do Disque 100 e, se for situação específica de trabalho que puder ser identificada, através do site do Ministério Público do Trabalho. E veja a seguir, Procon itinerante percorre cidades do sul do Piauí com atendimentos e ações educativas. Secretária Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Pilar Lacerda, visita o MPPI. Até já! Para que tudo funcione bem na sua cidade, no seu estado, no país, existem as leis, que definem direitos e deveres para o bem de todos. E para garantir o cumprimento das normas e a defesa dos interesses da sociedade, existe uma instituição comprometida com a nossa gente, o Ministério Público. São procuradores e promotores de justiça que atuam para que o poder público cumpra sua função social e efetive direitos como moradia, mobilidade e serviços de qualidade à população. Eles também fiscalizam a correta aplicação do dinheiro público. É o Ministério Público que protege o meio ambiente, patrimônio natural de todos nós, e garante o direito à segurança e à vida, nosso bem maior, o que inclui o combate às organizações criminosas e a proteção das vítimas de crimes. Ainda é o Ministério Público que defende os direitos de quem mais precisa, como crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, mulheres vítimas de violência, LGBTQIA+, população negra, povos indígenas e comunidades tradicionais. Ministério Público, presente, comprometido com a nossa gente. Estamos de volta com o MPTV. O Procon já retomou as ações itinerantes que integram a estratégia do órgão de defesa do consumidor para a interiorização dos serviços. A iniciativa alia atendimento ao consumidor e educação para o consumo, com o objetivo de prevenir conflitos, combater práticas abusivas e fortalecer a cidadania no interior do Piauí. Dessa vez, os atendimentos foram realizados nos municípios de Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins e Manuel Emídio. A coordenadora do Procon itinerante, Sheila Albuquerque, dá mais detalhes sobre essa ação. O Procon itinerante ele iniciou as ações de 2026 pelas cidades de Colônia do Gurgueia, Eliseu Martins e Manuel Emídio. Do dia 2 ao dia 6, nós estivemos nessas cidades, tanto atendendo o consumidor, tirando as suas dúvidas, que são muitas, e fazendo ações educativas, como palestras, nos CRAs, nos centros de convivência e também nas escolas sobre o consumidor.gov. Como foi no início de fevereiro, as escolas não estavam ainda
com os alunos, né? Ainda estavam de férias. Então, nós fizemos as capacitações. Capacitamos os professores, toda a equipe docente, para que eles repassassem para os alunos, na medida que eles entendessem que era o momento, essas informações, né? Ensinando como é que você pode manusear o consumidor.gov, que é essa plataforma de resolução de conflitos. E muito importante, principalmente nas cidades que não têm ainda o PROCON municipal. Assim também como nos centros de convivência. Também optamos por fazer uma capacitação, né, com todos os servidores para poder eles repassarem para os idosos quando começassem os atendimentos que cada município tem. Nós tivemos alguns problemas sobre a qualidade da água, né? Como houve uma mudança, podemos dizer que até recente, né, da troca de empresas que prestam serviço de água, está tendo alguns problemas em fazer a leitura. Algumas cidades a gente viu que as leituras não estavam sendo feitas, estava sendo calculado por meses anteriores. Tem também alguns problemas de dívidas, né, com essas mesmas empresas. Algumas de energia, né, por oscilação de energia, principalmente nesse momento de chuvas, mas nós tivemos também muitos problemas com empresas que não estão atendendo o consumidor de acordo com o contrato assinado e também tiveram que ser notificadas para resolver o problema. Olá, começa agora o Giro de Notícias do MPPI. Vamos aos destaques da semana. A Procuradora-Geral de Justiça do Piauí, Cláudia Seabra, foi escolhida para presidir o Grupo Nacional de Defesa da Saúde, comissão vinculada ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União. A definição ocorreu durante reunião em Brasília. O grupo coordena e fortalece a atuação do Ministério Público Brasileiro na área da saúde, com foco na melhoria de indicadores como redução de mortalidade infantil e materna, ampliação da cobertura vacinal e combate à dengue. Ao assumir a presidência, Cláudia Seabra destacou o compromisso do Ministério Público com a garantia do direito à saúde e a importância da atuação integrada entre os estados. Em Isaías Coelho, os moradores reclamam sobre o mau funcionamento do serviço de energia elétrica. O problema motivou uma reunião entre a Promotoria de Justiça de Itainópolis e a Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Piauí, a Agresp. Os participantes discutiram a atuação dos órgãos públicos em demandas extrajudiciais e sobre como garantir que as reclamações sobre as falhas na energia elétrica de Isaías Coelho cheguem até as autoridades competentes. O Ministério Público do Piauí expediu uma recomendação para solicitar que a Prefeitura de Monte Alegre comece a divulgar a remuneração de todos os seus servidores. A informação deve ser disponibilizada no portal da transparência do município. Essa não é a primeira vez que o Ministério Público do Piauí pede que o município regularize os seus canais de transparência. Em outras ocasiões, a Prefeitura não respondeu às notificações oficiais e agora recebeu um novo prazo para solucionar o problema. A medida é válida para os servidores que ocupam cargos efetivos, comissionados e temporários, e também para os agentes políticos com outros vínculos com a administração de Monte Alegre do Piauí. Foi realizada a primeira reunião do Grupo de Trabalho Temático de Proteção e Segurança Escolar, criado para fortalecer ações de prevenção e enfrentamento à violência no ambiente escolar. A reunião foi conduzida pela promotora de justiça Fabrícia Barbosa de Oliveira, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação. O grupo vai estruturar medidas previstas no Conselho Nacional do Ministério Público e acompanhar a execução do programa Escola que Protege nos municípios piauienses. Promotorias que atuam em 19 cidades, onde ainda não houve a adesão ao programa, foram acionadas para incentivar e fiscalizar a implementação das medidas. Durante o encontro, também foi apresentado o Anuário de Avaliação de Risco Social de Estudantes 2024-2025, elaborado pela Secretaria da Segurança Pública do Estado do Piauí, com dados que vão subsidiar ações preventivas nas escolas. De acordo com a promotora Fabrícia Barbosa, a iniciativa representa um avanço na atuação integrada e orientada
por dados para garantir ambientes escolares mais seguros e comprometidos com a cultura de paz. E o Giro de Notícias do MPPI fica por aqui. Até a próxima semana. A secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente esteve no Ministério Público do Piauí. A visita teve como foco o fortalecimento da rede de proteção e a implantação do programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte no estado. A secretária Pilar Lacerda cumpriu a agenda institucional na sede do MPPI em Teresina. Durante o encontro com a Procuradora-Geral de Justiça, Cláudia Seabra, o principal tema discutido foi a viabilização do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, o PPCAM, no Piauí. A secretária destacou o compromisso do governo federal com a efetivação do programa e o fortalecimento das articulações institucionais necessárias para garantir a proteção integral de crianças e adolescentes. O objetivo primeiro foi de uma visita mesmo, da gente se conhecer, mas o mais importante é porque tem uma agenda comum, que é a questão dos direitos de criança e adolescente, nesse caso, principalmente crianças e adolescentes ameaçados de morte. Existe um programa que chama PPCAM, que é o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, e o objetivo é tentar trazer esse programa para o Piauí. Então, como governo federal, eu vou fazer as articulações necessárias, conversar com a ministra Macaé Evaristo, para que a gente possa implementar esse programa aqui, porque é um programa que efetivamente salva vidas, né? E isso eu acho que é o que nos une. Tem mais de 22 estados implementados, ele tanto pode funcionar com a gestão do estado, do governo estadual, ou através de uma OSC. E é um programa complexo, é um programa de uma logística muito sofisticada, porque você tira um jovem ameaçado de morte lá de uma comunidade do Rio, traz para o interior do Piauí, muda o nome, tem que alugar uma casa, tudo sigiloso, é como uma proteção à testemunha, só que é proteção a um jovem que alguma facção está ameaçando. Então, isso existe no Brasil inteiro, né? E esse programa é um programa muito efetivo, apesar de muito difícil de implementar, mas ele tem sido feito já há muitos anos e já há uma experiência, um conhecimento, né, que a gente pode trazer aqui para o Piauí para implementar também aqui. O PPCAM é uma política pública essencial para a prevenção da letalidade infanto-juvenil, atuando na proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte e de seus familiares, por meio do acolhimento em novos territórios e da reinserção segura na sociedade. Para o Ministério Público do Piauí, a visita reforça o alinhamento institucional e o avanço das políticas públicas voltadas à infância e juventude. Ela vem num momento assim muito importante que a gente está conversando com o Estado do Piauí e com a própria Secretaria de Direitos Humanos a respeito da implantação de PPCAM, que é o Programa Nacional de Atendimento às Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, né? Então, assim, não deixa de ser um momento que a gente reforça o interesse que o Piauí tem na implementação desse programa aqui, né? É claro que vai depender muito de questões orçamentárias do Estado do Piauí, mas nós já temos a palavra do secretário de Assistência Social e Combate à Fome, que é o secretário João de Deus, no sentido de que ele vai se empenhar da melhor forma possível para conseguir a implementação, mas isso também demanda um acerto com a própria Secretaria, com o Ministério dos Direitos Humanos, para que o Piauí consiga realmente implementar isso agora, ainda este ano, né? E nosso trabalho é nesse sentido. Então, como ela já estava aqui, a gente veio conversar e reforçar que o Ministério Público está interessado, né? Tem um procedimento aberto. Essa semana nós fizemos reunião a respeito do tema e que a gente precisa também que a Secretaria Nacional ela dê esse suporte ao Estado do Piauí, que tem se mostrado interessado em receber o programa.
A reunião contou ainda com a participação de membros do MPPI e de representantes de instituições que integram a rede de proteção infanto-juvenil. Olha, um reconhecimento, ao Conselho da Criança, essa oportunidade que a Procuradora-Geral de Justiça, a chefe da instituição, Ministério Público, nos dá em estar recepcionando ao lado da doutora Joselice, da assessoria, a secretária Pilar Lacerda, nesse momento em que venho reafirmar a importância do controle social e, como a chefe da instituição falou, a doutora Cláudia Seabra, o Ministério Público, a Casa da Cidadania, a Casa dos Direitos e um direito tão especial que é o da criança e do adolescente. Então, assim, com muita alegria, muito entusiasmo, que a gente recebeu essa oportunidade de estar aqui, fortalecendo o controle social, fortalecendo o Conselho da Criança, mas mais importante, fazendo aquilo que está na Constituição Federal e no ECA, criança e adolescente, prioridade absoluta. O Ministério Público do Piauí sediou em Teresina o encontro do projeto CONAMP pelo Brasil, uma iniciativa da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, em parceria com a Associação Piauiense do Ministério Público, que tem por objetivo promover a escuta interna entre membros da instituição, fortalecendo o diálogo, a coesão e a atuação estratégica do Ministério Público em todo o país. O encontro foi realizado em parceria com a Associação Piauiense do Ministério Público e com a Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão, reunindo membros dos dois estados e contou ainda com a presença do presidente da CONAMP, Tarcísio Bonfim. Esse é um evento associativo e institucional, cujo objetivo é a CONAMP estar nos estados para dialogar com seus associados, dialogar com os colegas. Então nós vamos aqui em formato de parceria, de forma muito tranquila, até informal a certo ponto, conversar com os colegas e trazer aquilo que a CONAMP tem feito como trabalho de defesa do Ministério Público e dos direitos, vantagens e prerrogativas das nossas carreiras. Então nós estamos com isso nos aproximando cada vez mais dos colegas, vamos ter a oportunidade não só de falar sobre o trabalho da CONAMP, mas sobretudo, juntamente com as associações afiliadas, com o Ministério Público do Piauí e do Maranhão, na pessoa também do nosso Procurador-Geral, doutor Danilo, conversar com os colegas e fazer esse bate-papo em torno de tudo aquilo que está acontecendo, os assuntos atuais e com isso fortalecer cada vez mais essa grande instituição que é patrimônio material da sociedade brasileira, o nosso Ministério Público. Então é um momento muito importante para nós, sobretudo no atual momento que o Ministério Público vive, de ter o presidente nacional da CONAMP aqui, quer dizer, que é uma liderança nacional do Ministério Público e que tem feito grandes trabalhos, Então eu acho que é um momento muito importante para o fortalecimento da unidade do Ministério Público no dia de hoje. Primeiramente são dois estados co-irmãos, separados por um rio, mas na verdade unidos por um rio, o Rio Parnaíba. Os problemas são muito semelhantes, somos dois estados pobres, dois estados que lutam contra a desigualdade social. O DNA do Ministério Público é a transformação social. Então, quando a gente faz um evento como este, que à primeira vista parece que é tratar de interesses apenas internos da classe, é muito mais do que isso, porque quando se proporciona para a classe uma melhor condição de trabalho, a tranquilidade com relação às normas que regem a sua carreira, a sua atividade, o seu futuro, inclusive, nós estamos, na verdade, proporcionando para os colegas a capacidade de realizar um trabalho melhor para a sociedade. Durante o evento, foi realizada a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre o MPPI e a Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão, que tem como finalidade oportunizar a participação dos membros associados nos cursos e nas atividades de formação promovidos pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Piauí. Primeiro, é uma grande honra para o Ministério Público do Piauí, porque o MP do Maranhão é um MP parceiro nosso de uma vida toda, o que nos divide apenas o rio, geograficamente, mas somos co-irmãos, temos a mesma missão. E aqui nós estamos, além de poder ouvir a colegas do MP do Piauí e do Maranhão, nós estamos também celebrando uma parceria extremamente importante, que é a possibilidade de que os colegas que trabalham aqui na nossa vizinhança do Maranhão, eles possam realmente ter acesso a todos os cursos ofertados pelo nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Piauí. Então, são parcerias como essa que nós celebramos também nesse momento, a despeito de
de termos também, né, palestrantes trazendo temas relevantes para a nossa missão, para a nossa instituição, como a questão da Previdência, como as reformas que estão em discussão nas casas legislativas do país. Então é um momento muito rico, né, para que nós possamos conhecer melhor e ter também escolhas melhores na nossa carreira ministerial. O grande objetivo nosso é estreitarmos o nosso relacionamento. O nosso irmão Ministério Público do Piauí tem tudo a ver com o Ministério Público do Maranhão. Nós sempre tivemos ótimas parcerias e por isso estamos mais uma vez aqui aproveitando esse momento de CONAMP pelo Brasil, porque é o nosso órgão máximo de representatividade. E nós hoje estamos aqui aproveitando essa ocasião também para fecharmos parceria com a Escola Superior do Ministério Público do Piauí, a quem agradecemos muito, porque os nossos promotores em Timon, em razão da posição geográfica, eles vão poder utilizar a estrutura, a programação e todo o conhecimento da Escola Superior do Ministério Público, capitaneada pela nossa querida doutora Cláudia, muito simpática e que sempre nos atendeu com tanto carinho. Então, nós estamos muito felizes de estar aqui com nossos irmãos piauienses. A programação da tarde contou ainda com palestras da consultora previdenciária da Jusprev, Thelma Costa, e do Procurador de Contas do Ministério Público de Contas de São Paulo, Tiago Lima. É um evento plural e democrático em que a CONAMP sai de Brasília e vai aos estados nesse movimento que é denominado CONAMP pelo Brasil. Eu, particularmente, hoje vou falar um pouco a respeito da Previdência, das dificuldades que se vislumbram nos próximos anos, falar um pouco de déficit atuarial, falar um pouco da necessidade que o colega tem do MP de ser precavido, de ser previdente, de pensar no futuro e pensar na sua aposentadoria. E essa edição do MPTV vai ficando por aqui. Para outras informações, acompanhe os nossos canais de comunicação. Eu aguardo você na nossa próxima edição.